dia 8 de fevereiro, nossa segunda aula de projeto de conclusão de curso. Nós hoje temos por objetivo organizar o nosso trabalho. Organizar em que sentido? Definir temas. Vocês já devem ter pensado nos grupos que vocês vão trabalhar. E aí tem algumas perguntas que vocês vão responder para mim com relação ao projeto. Tem coisas ali que talvez vocês não tenham pensado e eu vou provocar reflexão, porque após essa aula nós temos, pelo nosso plano de trabalho, nós temos 2 semanas de pesquisas, onde vocês vão levantar material para poder fazer o projeto. E agora que eu percebi que eu não abri minha câmera, mas eu estou aqui, tá? Isso não é uma gravação, não. Estou aqui, presente. Então, vocês vão ter 2 semanas para pesquisar sobre o assunto que vocês resolveram. E, além disso, né, eu vou disponibilizar para vocês um modelo, um template de um projeto de pesquisa. E nesse projeto de pesquisa, vocês indicam o que vocês vão pesquisar. O que vai acontecer com vocês, né, com alguns de vocês, é encontrar muito material sobre o tema, é encontrar pouco material sobre o tema, é encontrar materiais somente em inglês, que aí vocês vão decidir se vocês vão encarar mesmo esse assunto ou não. Tá? Então, nós temos aí, contando hoje, né, 3 semanas para acertar o rumo, para saber para onde vocês vão. Pode ser que a primeira opção ela não se mostre muito boa, e aí vocês têm o tempo de ajustar. Ok? Alguém quer começar? Seguindo um princípio democrático, alguém quer falar sobre o projeto? A gente começa, professor. Gente do céu, nada como A gente. aula à distância. Né? É outra pessoa. A vontade toda dela. Não, é outra pessoa. Não, é porque já é o primeiro, já vai. Comparando com... Semestre passado a gente fez isso. Já que tem que fazer em cara, né? Já ia primeiro. Já resolve logo. É. Ok. Então, sim, pode ser o seu grupo, Priscila. Podem falar. Cadê o Douglas? Liga aí. Não, o Douglas é o último a falar, gente. O Douglas é o último do e-mail, é o último a ser citado. Professor, fazer o quê, né? É o que me resta. Ladies first. Então... Né? Bom, peraí. Vocês estão me ouvindo primeiramente? Porque meu microfone está muito ruim. Agora tá perfeito, gente. Ah, então tá. Porque eu liguei e fiquei uns 3 minutos falando e não tinha pegado nada. Só foi ignorada. Só. Ah, costume, gente. Bom, já tinha mandado um e-mail para o senhor, mas para apresentar para os outros, o nosso TCC sou eu, o Douglas e a Priscila. Olá, gente. Tudo bem? Oi. O trio. O trio, como sempre. Chicão deu aquela olhada de trio, né? Mas fazer Vai dar certo, professor. Nós fez tanto trabalho em trio já. A gente até agora tava tudo em U, assim, sabe? Tudo. Bom, continuando. A nossa ideia para o TCC é o famoso aplicativo de aluguel de van, que a gente já vem desenvolvendo aí ao longo de todos esses semestres, praticamente, e a gente vai cada vez mais filtrando, definindo essa ideia. Então, você quer começar falando, Douglas? Essa ideia, só para ter como pauta, ela surgiu na matéria de IHC da Lucilena, há um tempo atrás. Como surgiu essa ideia de TCC, né? Eu e a Letícia, a gente, literalmente, tipo, quando a gente tinha aula presencial, a gente ia de van. A Priscila não, porque ela mora na cidade, mas, tipo assim, a gente sofria muito, porque, às vezes,
Professor, o senhor entendeu, ela não utiliza van, assim. Mas a gente sofria muito em questão de, tipo assim, a frequência da van, questão de horário. Então, por exemplo, a minha van, primeiro ela passava na Toledo, o povo da Toledo ficava enrolando, para depois passar no Salesiano, e era uma confusão. Então, basicamente, o nosso aplicativo é para, digamos assim, estabilizar mais ou menos esse negócio. Então, a nossa ideia é, basicamente, desenvolver um aplicativo, tanto para acesso quanto dos passageiros da van, quanto para acesso dos motoristas, e desenvolver, tipo assim, requisitos, funções para esse aplicativo. Podem continuar, gente, tá? Aí o que acontece? A gente pensou de um jeito muito amplo, e esse jeito de amplo, tipo assim, igual Uber, vai muito tempo, muita coisa, e é o que a gente não tem. A gente filtrou um pouquinho hoje de tarde para fazer voltado para, vamos supor, para empresas. Vender para elas, que seria algo mais objetivo que a gente faria. Não sei se o senhor está entendendo, vamos supor. Não fazer algo para várias pessoas usar, mas fazer uma coisa pequena, bonita e certo para determinados lugares. Ô, Letícia, desenvolve minha ideia aí que não está muito claro, não consegui explicar. Tá, pode deixar. É que eu tô com as anotações aqui, né? Então fica mais fácil. É assim, a nossa ideia antes era fazer um aplicativo só para que tanto os passageiros quanto os donos das empresas de van pudessem acessar e fazer o cadastro, por exemplo, do dono da empresa, da sua empresa e dos seus veículos e para onde ele iria. O passageiro iria cadastrar os seus dados pessoais e depois ia pesquisar nesse aplicativo, por exemplo, o nome da cidade que ele quer e a instituição de ensino que ele quer ir, e o aplicativo ia fazer essa busca e mostrar para ele as opções de van que ele iria ter para poder escolher. Mas a gente deu uma pesquisada e viu que desse jeito o aplicativo ia ficar muito pesado, porque a gente ia permitir pesquisar os passageiros, tanto outros passageiros, localidades e empresas de van. E os donos de van iam poder fazer a mesma coisa. Então, o aplicativo ia ficar muito pesado. E a conexão com a internet já não é muito boa na estrada, né? Então, já não ia dar muito certo. Então, posso já perguntar ou não? Segura um pouquinho, Letícia, onde você parou. É que assim, se eu vou pegar alguém, tá? Se o Carlos, ele quer usar esse aplicativo de vocês, são dois momentos. Primeiro, Carlos prestou vestibular, foi aprovado no Unisalesiano. Vamos supor que o Carlos seja de Guararapes, hipoteticamente, né? Aí o Carlos, assim que passou, né, ele muito preocupado e muito organizado, tá bom, eu vou entrar no aplicativo para pesquisar quais são as vans aqui de Guararapes que fazem Salesiano, né? E o preço de cada uma. Então, isso antes, tá? Ah, eu achei, né? O Guaratur faz. Ah, então eu vou me inscrever, né, para reservar um lugar nessa van. Olha, ainda tem 5 lugares do Guaratur para o Salesiano. Então eu vou me inscrever. Pronto, acabou. Quando começar as aulas, aí eu acho que o Carlos vai usar, Letícia, o que você falou, né, de estar na estrada, de saber se está no horário, né, coisas assim. Eu entendi correto? São dois momentos? Isso, só que essa era a nossa ideia inicial, a gente acabou descartando ela. Então, entendi. Só contribuindo, né, ela não precisa ser descartada. Ela pode ser feita por vocês, ou a gente pode com ninguém fazer. Porque eu vejo assim, esse primeiro momento que o Carlos quer pesquisar é web. Nem seria um aplicativo. sim, então. Realmente por isso, pelo que você falou, né? Mais lento, a pesquisa é mais demorada. Então, seria uma aplicação web. Ela poderia se conectar com o seu aplicativo em algum momento.
Mas ela é web, ela não é um app. Não, professor, você teve exatamente a ideia que foi discutida essa tarde. É que eu estava no grupo, vocês não sabem, mas eu estava escutando tudo. Então, professor, aprendeu a hackear aí com o Mike, aí, ó, pronto, já está sabendo de tudo. Então, foi decidido isso aí mesmo, que essa parte de pesquisar as vans, para onde elas vão, da onde elas vêm, seria feito numa parte web, em um site que a gente iria fazer. E a gente vai fazer também 2 aplicativos. Esse para a empresa, que a Priscila tinha falado. Então, por exemplo, a empresa vai e se cadastra no nosso site. Tanto a empresa quanto os alunos podem se cadastrar no nosso site. Uhum. Aí a gente vai verificar tudo da empresa, se ela existe. Ela existe? Ok. A gente consegue fazer o cadastro dela e a gente oferece o nosso aplicativo para ela. Porque aí, nesse aplicativo, ela vai conseguir fazer o cadastro dos alunos que entraram em contato com ela através do nosso site. Então, a empresa ia cadastrar os alunos através do aplicativo. Ponto. Isso. Nem precisa, tá? Se você tem um site onde o aluno se interessa, você já vai fornecer para a empresa, olha, o Carlos está interessado aqui. Olha aqui os dados do Carlos, os documentos que ele enviou, só me devolve se você concorda ou não. Então, não precisa da empresa ter o trabalho de cadastrar. Ela poderia cadastrar os outros que surgiram para ter controle deles. Cadastrar no aplicativo e vocês não recebem nada por isso. Porque tem uma preocupação depois aí, que é como é que vocês vão ganhar dinheiro com isso? Então, seria oferecer o serviço do aplicativo. Ou você cobrar do aluno uma assinatura, né, semestral. Olha, semestral no cartão de crédito, 5 por mês. Todo mês eu cobro 5 de vocês. Para você usar o nosso aplicativo e ter os recursos, localização e tal. Só uma ideia, tá? Uhum. Não, a gente está aceitando. Não se esqueçam que essa nossa conversa toda, ela está sendo gravada. Então, quando eu disponibilizar a aula gravada para vocês, vocês conseguem resgatar todos esses comentários aí para poder checar o que vale e o que não vale a pena. O que é melhor ainda. Pois é, então pode seguir, Priscila. Ô, Letícia. A Priscila não. A Priscila se enrolou. Então, aí nesse aplicativo da empresa, a gente já podia fazer o cadastro automaticamente, como o senhor sugeriu agora, e iria enviar para esse aplicativo a localização do próximo aluno e a rota para a empresa poder fazer de van. Agora, no aplicativo do aluno, ele teria o esquema de confirmar a presença dele, se ele vai aquele dia, se ele não vai, se ele ainda não sabe, e vai ter a função também do alerta de chegada da van. Por exemplo, a van está num ponto antes do seu, o próximo ponto é o seu. A gente manda um alerta, uma notificação para a pessoa, para ela já ficar preparada. E ele iria mostrar o trajeto da van também, em tempo real, para os alunos poderem ver. Basicamente é isso a ideia. Vai ficando pesado pelo tempo que vocês têm. Cuidado. Tem muita coisa aí. Inclusive, né, se vocês querem monetizar e vocês... Porque isso é um projeto e isso pode virar realidade. Então, vocês já precisariam incluir logo no contexto do projeto os pagamentos, né? O aluno tem que poder pagar a mensalidade da van. Entendeu? Que aí passa por vocês e vocês repassam para o proprietário da van. Que aí dali vocês já tiram um percentualzinho de vocês, ou do aluno, ou da empresa de prestação de serviços. Tá? Então pensa um pouco nisso. Por isso que eu falei para vocês durante a semana que isso é abrangente. O desafio é enxugar. Tá? Como vocês começaram o projeto com IHC, com a Lucilena, ela poderia ser, né, uma forte candidata a orientar vocês também. Tá? E aí tem algumas coisinhas que vocês vão ter que me responder hoje.
Tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Que aí eu vou colocar as perguntas para vocês. Não, só que a gente já conversou com o Canegai sobre orientar esse projeto e ele falou a mesma coisa. Escreve os requisitos, aí as funções para a gente, que depois a gente dá uma olhada no que dá para fazer, no que não dá. Tem que apresentar para ele ainda. Pois é, já vou adiantar a vocês que o nível de exigência do Canegai é alto, tá? Então, vocês vão ter que realmente debruçar e separar o que é um, o que é outro, o que vai ser API, né? Porque essa comunicação do aplicativo da empresa ou um autônomo, né, que presta serviço de transporte. Essa comunicação dele com vocês, possivelmente, vai ser tudo via API. O aplicativo dele requisita uma API de vocês e volta. Vai ter que rodar online e offline, porque é o que você disse. Às vezes, na estrada, está sem sinal, né? O último lugar que ele tiver um ponto, sincroniza para saber quem está na van hoje, né? Possivelmente, vocês entraram na van, faz um check-in. Olha, estamos indo. A hora que vocês vão sair, faz o check-in de novo. Estamos voltando. Para evitar o que acontece algumas vezes, o cara está no meio do caminho, aí um fulano liga para alguém da van, não vamos passar aqui hoje? Ih, a gente já está na pista, peraí que vai voltar. O motorista adora isso, mas acontece com frequência. Esqueceu um perdido, ele ficou lá na Jabuticabeira, esqueceu de pegar a van, enfim. Coisas, né? Mas olha só, tem algumas perguntas que a gente tem que responder. Então, vocês já falaram que conversaram com o Canegai. Vocês podem ter a figura do co-orientador para ajudar vocês com o negócio. Quais áreas do conhecimento de tecnologia vocês vão precisar usar nesse projeto? Tá, Android, né? Então, programação de dispositivo móvel. O que mais? Banco de dados. Vai ter que ter conhecimento de banco. O que mais? Web. Web. Para desenvolver os APIs. Segurança. Que agora com LGPD tem que tomar cuidado com os dados dos alunos. Tá? Por que eu estou perguntando isso? Porque se a gente está pensando num trabalho científico, e isso serve para todo mundo, essas áreas do conhecimento que a gente está listando aqui são tópicos que vocês vão ter que colocar no relatório técnico. São assuntos que vocês vão ter que pesquisar. Acho, inclusive, que vocês vão ter que pesquisar bancos não SQL, que são bancos mais enxutos, que conversam bem com JSON, com JSON, para poder fazer essas comunicações. E não necessariamente os bancos relacionais que a gente viu, como é o caso do MySQL, como é o caso do SQL Server e outros. Então, essas áreas do conhecimento que eu acabei de perguntar, elas servem para vocês começarem a pensar o que eu preciso pesquisar para fazer minha pesquisa. Tá? Uma outra coisa que eu estou perguntando nesse formulário, que é bom vocês pensarem, são os objetivos do projeto. Quais os objetivos que vocês têm com esse projeto? Todo trabalho acadêmico, ele tem um objetivo. O objetivo do meu projeto é melhorar a qualidade do transporte de alunos. O projeto de vocês vai fazer isso? Não. Não dá para atingir. Você não consegue melhorar a qualidade só com o aplicativo. Agora, o objetivo do meu projeto é melhorar a satisfação dos usuários de transportes, transportes não são coletivos, transportes escolar. fretados, escolares. Então, assim, se você quer melhorar, na sua pesquisa você tem que fazer uma pesquisa com quem não tem nada, colocar seu aplicativo para rodar, as pessoas usarem por um período e você fazer uma nova pesquisa. Melhorou a sua satisfação? Só que eu sei que não é esse o objetivo de vocês. Eu só estou ilustrando porque, dependendo do objetivo que vocês colocarem no projeto, você tem que ter formas de medir se você atingiu.
Outro objetivo, pode ser do projeto de vocês. Reduzir o índice de esquecimento de alunos, né? Ou reduzir o índice de viagens, né, que elas tiveram problemas, que elas tiveram ocorrências. Pode ser. Mas e aí? Durante a pesquisa você precisa. Quantas ocorrências tem hoje? Subiu o aplicativo, começou a usar. Quantas ocorrências estão acontecendo? Reduziu? Então, o que eu estou tentando falar para vocês é que todo objetivo de projeto de vocês, ele tem que ter condições de ser medido. A resposta pode ser sim, pode ser não. O resultado final do seu projeto pode ser sim, pode ser não. Tá? Então, os objetivos do projeto vocês têm que definir, mas eles precisam ser atingíveis. E eles precisam ser mensuráveis, medíveis. Ok? Ok, professor. Então tá, isso faz parte das perguntas lá. Tem outros que não vai se aplicar muito a vocês. Sendo um aplicativo, né, e uma web e tal, eu não vejo necessidade de vocês usarem laboratórios. Mas pode ser que vocês precisem. Tá? Então, se tiver, vocês também vão responder para mim lá. Ok? Ok. Muito bem, gente. É isso. Então, próximos passos. Nas 2 próximas semanas, vocês têm que pesquisar material sobre esses assuntos. Inclusive, tem um item lá que é o que tem hoje parecido ou similar ao que vocês estão querendo fazer. Ah, professor, eu não sei, a gente não pesquisou ainda. Então, nessas 2 semanas, tem que olhar o que tem. Porque, de repente, já tem muita coisa. E aí você olha e fala, poxa, vai ser mais um? Ou, olha, já tem um monte de coisa, só que o nosso vai ser diferente. Por isso, por isso e por isso. Se fosse de transporte público, se fosse de ônibus, eu já podia afirmar para vocês que tem alguns. Agora, de fretamento, de vans, aí eu não sei, eu nunca pesquisei sobre. Mas dá uma olhadinha no que tem para vocês verem aquelas coisas que tem de ruim. Tá? Essas são as minhas considerações para vocês. Tá? Obrigado, Douglas, Letícia e Priscila. Seguindo a ordem alfabética agora. De nada. Obrigado a vocês. Vamos para o próximo. Seu Carlos, então. Não? Professor, Oi? a conexão do Carlinho, ele parece que tá meio ruim. Não sei se melhorou. Não, então vai ignorar o Carlos. Aqui também, a minha caiu, voltou agora. Ah, tá. Acho que O foi. Carlinho tá aí? É que tá ventando, né, não? Não, gente, a gente pode esperar o Carlos. Ih, gente. Bom, aqui tá melhor já. Ah. Então Desculpa tá, aí, professor. Não. Desculpa aí, gente. Não, dessa vez você tá perdoado, Carlos, mas não abusa não. Toda aula, se você ficar assim, cara, eu vou te dar uma advertência. Nossa. Vamos lá, Não vamos vai lá ser que a noite é bicho. curta. Bom, então, o meu grupo é basicamente o Panza e o Thiago. A gente vem trabalhando com vários projetos durante, O Thiago Savak. exato, durante o ano aí da faculdade, então a gente se dá bastante bem. E a ideia, basicamente, do nosso projeto é tentar desenvolver uma máquina que que consiga explorar alguns conceitos da indústria 4.0 e tem uma conexão com uma internet. A ideia é que seja produzido produtos customizados sob demanda. Nesse caso, a gente pensou, para simbolizar isso, basicamente bebidas em que o usuário ele selecionaria, por exemplo, uma determinada receita e isso seria produzido. Automação de boteco, Carlos?
Resumindo, é isso, não é? Ah, mas, professor, não só se aplica a isso, né, professor? Por exemplo, você pode ter componentes químicos que pode ser perigoso, que resulte uma explosão ou liberação de radiação. Então, através do celular, o químico ele pode ativar esse dispositivo, misturar esses componentes sob receita e gerar o componente sem que aconteça um acidente com ele. Se a coisa acontecer, ele está longe, entendeu? Só Só para que entender. O laboratório disso vai ser lá em Guararapes, né? Não vai ser aqui não, né? tem que ser no Salim, professor. Não, bom, tudo bem, eu tô longe, vai, pode ser lá. Ô, professor, então, mas a área que a gente estava pensando é mais na área industrial, entendeu? Da conceito da indústria 4.0. Então, o usuário ele pode pegar um site ou aplicativo, ele pode gerar informação, eu quero fazer um pagamento eu quero um produto, ele pode customizar o produto, ele conseguir produzir esse produto customizado, entendeu? Olha, Seria o conceito da indústria 4.0. eu entendi, mas ainda está meio longe, porque ouvindo o Carlos falou algumas coisas que são evasivas. Evasivas no sentido de que elas são abertas. Tá? Vamos ter que pegar essas 2 semanas. Quem queria orientar vocês? Zanon. Zanon. O Zanon, ok, que ele vai conseguir orientar vocês na parte de projeto. Né? E o Zanon ele tem postado algumas coisas, tem lido, tem pesquisado sobre a indústria 4.0. Indústria 4.0 é automação. Né? Um nível de automação alto. Né? Só que eu fico preocupado porque, cara, uma coisa que vai misturar, vai lá, líquidos, não é a mesma que ela vai misturar produtos químicos, sabe? A precisão, ela é Não, diferente. isso dos produtos químicos só foi um exemplo que eu dei em É que outras assim, vamos ter que aplicações. fechar. Então, mas uma coisa que vai misturar líquidos não é a mesma que vai misturar sólidos. A forma de você mexer, né, o misturador, ele é diferente. Agora, para vocês pensarem, vocês poderiam bater um papo com a Rose, professora de química, que usa os laboratórios, porque teve um projeto ano passado, ano retrasado, que ele não deu certo, já estava começando a conversar com ela, porque existem algumas misturas lá em química que você tem um tempo certo de mistura, uma movimentação correta daquele componente para que haja mistura. Então, tinha uma proposta que ela não caminhou de fazer um misturador. Vocês poderiam resgatar essa ideia, né? Acho que o Amadeu ele é uma pessoa muito legal para orientar vocês. Só que vocês poderiam, junto com ele, buscar o auxílio da Rose, porque lá no laboratório tem processos de mistura que eles precisam ser muito precisos. E vai entrar no conceito de automação. Tá? É só uma ideia. Porque vocês não podem ficar com a aplicação desse projeto, ela não vai poder ser muito aberta. E vocês têm pelo menos aí 2 desafios. Um é o hardware, que é o misturador. O outro é o software que vai interagir com o usuário final, onde ele vai pedir as coisas. Né? E aí eu fico pensando, como é que ele vai receber o resultado daquilo que ele quis, que ele encomendou? Né? A gente tinha feito um trabalho no Tio Gil, com o Tio Gil, e basicamente era um Arduino, ele contava o fluxo de pessoa. Então a gente enviava para um site a quantidade de pessoa que, tipo, conforme entrando, saindo. O hardware a Uhum. gente tem uma ideia mais ou menos. Para controlar a quantidade de líquido, a gente estava pensando em usar o dosador, entendeu?
Sim. Você tem um dosador de alguns ml, XML, e ele vai dosando através disso, desse dosador. É que assim, ó, eu vejo que vocês estão fazendo o caminho inverso, que ele é perigoso. Né? Que é a partir da ideia do hardware, querer montar a pesquisa dela. Tá? Mas isso, gente, são coisas que vocês vão amadurecer. Tá? As perguntas que vocês têm para responder já vai provocar um pouco a reflexão de vocês. Né? E aí vocês vão perceber, quando vocês começarem a colocar para mim as áreas de conhecimento desse projeto, que vocês têm uma lista assim, né, para encaixar na tela, enorme de coisas que estão relacionadas ao que vocês estão se propondo a fazer. Tá? Mas TCC é isso, é pegar uma ideia e amadurecer. Eu só acho que precisa dar foco nela. O que vocês realmente querem? Se há um dosador, então são pequenos elementos. Né? Você vai poder fazer pequenas misturas. Mas aí você tem que automatizar, né? Como é que você vai abastecer esse dosador para ele poder fazer a dosagem ou despejar aquele elemento. Eu tenho ali 5 frascos no reservatório, né, que aí eu pego de acordo com o item, eu abro, sei lá, como se fosse, abre uma tampa, vai vir esse elemento numa quantidade X, corta, vem o outro elemento, o outro, então tem que pensar o nível que vocês querem. Porque quando vocês falam em indústria 4.0, é um alto nível de automação. Não é uma automação básica. É o processo inteiro automatizado e rastreado. Tá? Então, me preocupa algumas coisas, mas que vocês vão amadurecer ao longo dessas semanas. Tá? Vocês já falaram com o Amadeu? Sim, conversamos. E o que ele pediu para vocês? Não, ele topou fazer o projeto. E ele não pediu nada? A gente tinha uns outros projetos que não só foi esse que a gente apresentou para ele, né? A gente tinha conversado durante as férias com ele e os outros a gente já descartou porque não era viável. Ele conversou junto comigo, já deu uma orientação que não era viável. E esse ele falou, ó, seria bacana a gente fazer, mas daí, tipo, não é definitivo, tá? Mas eu só fico preocupado com a aplicação mesmo desses conceitos. Eu acho que com as respostas, algumas coisas que vocês estão pensando, pode ser que elas mudem. Tá? Pode ser. Mas é normal. Aí na semana que vem, depois que eu pegar esse material que vocês vão responder e eu der uma lida, eu vou interagindo junto com vocês. tudo bem. Tá? Mas, ok, vamos adiante. Obrigado, Panza. Obrigado, Carlos. Sazak, você quer falar alguma coisa? Não, professor, acho que é isso já. Beleza, então. Então, boa noite a você. Faz tempo que eu não te vejo. Igualmente. Desde a última vez, não é? Desde a última vez. Cara, de lá pra cá, nunca mais te vi. Você viu? Coincidência, cara. Legal, vamos lá. Próximo. Alguém se prontifica ou eu vou chamar o Tiago Sobreira? Pode ser eu mesmo, professor. Você está ouvindo? Eu estou te ouvindo alto, claro e bom tom. Como é que você está? Tudo certo. E o senhor? Que bom. Cara, se melhorar, fica bom. Então, professor, o meu TCC vai ser a mesma ideia do ano passado, que eu acabei estagnando ela devido à quantidade de matéria que teve. E já estava fazendo sozinho, vou permanecer fazendo sozinho. E é um projeto de um aplicativo, né? Que também vai utilizar um banco de dados e web. Ele vai captar informações do celular, do usuário, como GPS, geolocalização, e ele vai cadastrar essas informações e informações adicionais que no caso vai ser
para gerenciar, vai ser não gerenciamento de projeto, mas vai ser para automatização de desenho de projeto. Tá, mas você ainda está com aquela ideia, porque eu lembro que tinha uma ideia que era identificar pontos, né? Sim, sim. Então você está lá, área pública, você está com telecomunicação, né, com empresas de telefonia ou empresas de provimento de serviços. Professor, eu vou focar na área pública, mais na parte de CPFL, de cadastrar. Concessionária de energia. Isso, concessionária de energia. Porque eu acho que se eu abrir muito o leque de informações, eu não vou dar conta. Mas você sabe que, a grosso modo, não muda. Você já vai ter o trabalho de, tem um aplicativo que eu abro e eu falo, olha, aqui eu estou na posição, né, no eixo XY tal, e aqui tem um ponto de iluminação, por exemplo. E esse aqui, esse ponto, não sei se você vai ler alguma coisa, se você vai digitar, esse é o ponto 37LB42, por exemplo. Uhum. Ponto. O que está faltando, né, que deixaria mais complexo esse seu trabalho ou não, é falar, olha, aqui passa CPFL, aqui passa Viva, aqui passa Claro e aqui passa Netplay da vida. Enfim. Você entendeu? É só marcar o que está passando ali naquele ponto, além da energia. Entendi. Não, a ideia inicial era pegar informações tanto do poste como iluminação, quantidade de ocupações, que seria isso que o senhor falou, só que aí já gera um problema, porque muitas não estão identificadas e tem mais do que deveria ter. Então, mas esse é o ponto, porque esses caras têm que pagar um aluguel para a concessionária, né, para a dona do poste. Sim. E aí, quando tem mais do que deveria, eles estão usando sem pagar. Sim. Essa é a ideia para tentar gerar um controle. E aí também justifica o seu projeto por esse ganho ou melhor, essa redução de prejuízo que eles têm hoje por não estar catalogado. Sim. Né? Só que você tem razão, não está identificado. Mas a grosso modo, né, eu não sei se eles cumprem isso à risca. Cara, tem um fio que passa aqui e ele não está identificado. Se não está identificado, não tem contrato, corta. É difícil, mas eles fazem isso ainda às vezes. Porque não estão recebendo por isso, né? Mas não existe uma fiscalização para isso. Não é algo corriqueiro. O mais chato do que eu estou vendo aí é você identificar esse ponto de iluminação. Eles são numerados? Não. O poste a iluminação não. Aí você vai falar o quê? O que tem? Esse aqui tem uma iluminação incandescente, esse aqui já tem uma iluminação com LED. Sim, eu posso colocar. Aí eu não sei o quanto você pesquisou, mas eu sabia há um tempo, e ouvi uma história esses dias, que Araçatuba ela ia trocar parte da iluminação, tem um investimento de X, para trocar a iluminação de algumas vias para LED. E me parece que a empresa que faz isso, ela já tem que fazer a catalogação de onde ela colocou. Entendi. Não sei se é por conta de garantia, se é por conta de troca, né? Mas me parece que tem isso, porque eles precisam fazer o registro até para comprovar quanto de economia eles estão gerando para o município. Entendi. Então, assim, você só dá uma olhada, o projeto em si eu entendi. Né? A complexidade dele, ela está mais no aplicativo, porque você não tem um hardware. Né? Então, acredito que não seja tanto no aplicativo. Porque a ideia do aplicativo é captar essas informações, né? Tanto utilizando os recursos do celular, quanto a pessoa que estiver lá irá cadastrar mesmo. Mas o problema seria passar essa informação para o AutoCAD. Para poder montar o mapa disso. Porque o AutoCAD, a programação dele é totalmente em C. É C puro. E muitos dos comandos e tudo mais eu vou ter que criar. Porque não existe esse recurso dentro dele. Cara, e como é que você tá com relação a isso? Não vai ficar puxado, não?
Vai ficar um pouco mais. Eu acho que se eu não focar numa quantidade absurda de informação do aplicativo, eu acredito que eu consigo. Mas é a localização e identificação do ponto de energia, do poste. O problema é passar essas informações por desenho. Entendi. Quem vai te orientar? Eu vou conversar, eu não consegui conversar ainda, mas eu provavelmente vai ser o Vital. Você vai ter que, nesse seu caso, você vai ter que ter alguém de programação junto, cara. Pode ser um co-orientador, tá? Uhum. Mas alguém que já tenha feito alguma coisa em linguagem eu tava básica. pensando em conversar com o James. Porque assim, o Vital é mais focado na área de elétrica, e eu não vou utilizar tanta informação de elétrica. É por isso que ainda não tinha conversado com ele. Pois é bem isso, porque assim, você vai ter que ter alguém de software, só que não é muito a praia do James. O James é muito mais ligado e focado em IA do que especificamente em programação e tal. Entendi. Cara, tá meio nebuloso isso, vamos ter que trabalhar um pouquinho. Bate um papo com o Vital, de repente ele já conhece alguém. Só que faz isso quanto antes, né, pra gente não perder mais uma semana. Sim. Mas assim, coloca uma interrogação em cima disso. Você vai ver, a hora que você for responder as minhas perguntas, que tem coisas ali que realmente você vai ter que refletir, se vale a pena encarar ou não. Ou a gente pensar em alguma coisa que esteja mais próximo, né, menos complexo para você fazer. Entendi. Tá? E não é te desanimando não, Tiago, é falando assim um pouco das dificuldades que você vai ter num projeto desse, tá? Sim, não, eu eu tô com isso daí na cabeça desde o ano passado. Olha, eu vou te falar, né, é uma pena que ele não está mais conosco, mas tinha um professor, não sei se vocês chegaram a ter aula com ele ou você chegou a vê-lo, que era o Tomiji, né, um japonesinho que dava aula aos sábados. O Tomiji, ele tinha um projeto parecido com esse, né, mas era alguma coisa assim, você conseguia identificar o local e a manutenção que você fez. E aí você começa a ter, de acordo com o tempo de uso, né, desses pontos de energia, você começa a gerar manutenção preventiva. Olha, está chegando a hora de trocar. Por isso que eu te falei que essa substituição de lâmpadas, né, por LED aqui na cidade, elas podem já vir com essa tecnologia, porque as lâmpadas a LED você tem uma duração de X mil horas. Então, se você já sabe onde está, quando você colocou, qual que é o tempo médio dia de utilização, você já consegue prever quando você vai ter que dar manutenção nessas lâmpadas. E aí você cria o plano de manutenção de acordo com a quantidade de horas que elas estão sendo usadas. Entendi. Então ele é um cara que poderia te ajudar muito, que ele tinha essas ideias muito claras. Tá? Até por conta de viabilizar o próprio projeto, né? Trocou por LED, a economia que vai gerar para você em tanto tempo paga o uso de lâmpadas incandescentes. Né? E aí você poderia também pensar, só para eu fechar, alguma coisa assim, o cidadão poder indicar manutenção, sabe? E aí, de acordo com a localização, você vai identificar qual que é o poste, qual que é o chamado. Uma coisa que eu ouvi essa semana é que tem uma procura, uma necessidade muito grande de projetos visando facilitar o uso, né, da máquina pública, prefeituras e estado e tal, onde o cidadão possa interagir. Então, é uma outra linha daquilo que você está pensando, que pode ser, né, viável. Mas aí a gente vai conversando e amadurecendo, ok? Perfeito. Então, beleza. Obrigado, Thiago. Obrigado, professor. Muito bem. Quem vai? Quem vai? Falta o Renan. Quem vai? Mais alguém fora o Renan? Era pra estar o William aqui. Ele caiu? O William Moraes está aqui, ó. Tô aqui. Ah, verdade.
Tá, é Aí. que tem dois Renan, sou eu, né, professor? É você, Renan Tescaro. Beleza. E o William que está configurando o nosso... Aquele é um baixo ou é um violão? Não sei. De música eu não entendo nada mesmo. É alguma coisa. É Tá. um violão, William? Sim, professor, é um violão. Então tá. Então a gente vai fazer um projeto usando o TensorFlow para ele poder pegar os acordes do violão e criar as partituras. É isso? Não. Tá bom. Fazer um afinador para violão. Aí, ó. Cara, se fizer um que toca o violão para você e você acha que é você, eu compro. Esse me interessa. Então, professor, Vamos lá. o grupo aqui, a dupla no caso, é os dois dinossauros aqui, eu e o William Boy, William Moraes. E, bem, o problema surgiu com o William, que ele trabalha na usina aí faz alguns anos, e surgiu a necessidade de um projeto para fazer um monitoramento dos caminhões que entram e saem da usina, né? Juntando isso com uma área que a gente gosta muito, principalmente eu, que eu tenho muito interesse, que é reconhecimento de imagens, a gente está com a ideia de fazer um projetinho para ler placa de veículo, né? E no caso ser aplicado na usina para fazer o controle da entrada e da saída de veículos. E fornecer uma API com esses dados para serem consumidos pelo sistema, né? Pelo ERP, pelo que seja, né? O controle de tráfego da usina. Uhum. Basicamente essa é a ideia. A parte de reconhecimento de imagem, eu já tenho bastante projetos pessoais que eu fiz, né? Só que no caso eu sempre usei biblioteca, sempre fiz com Python, usando o OpenCV. Conversei com o James, ele falou que não seria usando bibliotecas, né? Seria fazer isso manualmente, treinamento. Python, OpenCV e Tesseract você usa? Isso. E no caso, conversando com o James, ele falou que seria mais Python com algoritmos escrever manualmente, né? Não seria legal usar OpenCV, segundo ele, para um TCC essas coisas. Isso, mas aí você vai fazer captura via câmera mesmo? Ou... Isso, câmera IP. O caminhão chegou, parou... Seria basicamente Parou, uma câmera em cima da cancela, uma câmera num lugar que conseguiria visualizar a placa do caminhão. Não só de caminhão, né? Os veículos da frota interna da usina. Isso. Os veículos de visitante ou de funcionários que têm credencial para o veículo adentrar. Exatamente, professor. A intenção era também, assim, como eu vi que em algumas das unidades, né, da Raizen, elas têm sua identificação por RFID do funcionário, né? Então, a câmera, ela seria algo a mais, né? Reconhecimento do veículo. Todos os veículos que são locados pela usina estão cadastrados no nome de um funcionário. E ali seria cadastrado, né, cada veículo. Quando reconhecesse a placa, já teria de quem está o nome desse veículo, né? E depois ele teria que validar quem é o condutor, que é o crachá. Que aí vocês podem pensar em colocar alguma coisa no crachá e também na passagem da cancela você capturar isso. Não sei a distância, né? Ou se ele vai ter que passar o crachazinho dele. Por Mas é possível. RFID, né? Então, qual que seria, né? É que o William surgiu com esse problema, né? E reconhecimento de imagem eu acho uma coisa bem interessante para a gente se aperfeiçoar, ter uma noção melhor de como que funciona, né? Porque é uma área grande, né? É uma área grande e é uma área problemática. Sim. Imagina, o caminhãozinho chegou lá da roça, né? Ele foi fazer lá a carga da cana que estava cortando num dia de chuva que não tem barro. Aí chegou bonito lá com a placa meio sujinha. Aí você manda a câmera, vai fazer a captura da placa e wrong. Então assim, tem os pormenores. Outra coisa que está meio chata é que você tem
as placas antigas, você tem as placas Mercosul, e aí o seu algoritmo tem que capturar. E aí tem outra coisa que é reconhecer PI9, tem outra coisa que é o I e o 1, então assim, porque tem o conjunto de letras que eles imprimem as placas, né? E aí algumas coisas se confundem. Eu falo isso, e aí você pode resgatar. O ano passado teve um projeto desse, acho que era do João. Acho que era do João, que foi orientado pela Lucilena. E aí vocês têm um atalho, vocês até podem, né? Não estou falando para trocar de orientador não, tá? Mas se vocês fizerem um trabalho, né, que a Lucilena participe, ela tem todo o histórico do João. Aí vocês podem pegar parte da pesquisa, ver onde ele parou e seguir. Salvo engano, ele também estava usando Python. Entendi. Então, de repente, o James orienta, pode ser a Lu, pode ser co-orientadora, pode ser também. Tá? Mas no ano passado a gente teve um projeto que ele caminhou, mas ele tinha algumas, aspas, deficiências por conta da tecnologia que ele estava usando. E eu acho que ele estava usando o Tesseract também. Eu faço um trabalho que a gente precisa fazer o CR, tá? De documentos. E todo material que a gente encontra, tudo que a gente lê, as pessoas indicam que de todos, né, o Tesseract é o mais, aspas, o mais fraco. Né, é o que tem menos qualidade. E aí você tem, a Google, ela já liberou, só que eu não sei o quanto disso, tem um volume de requisições que é gratuito. Faz parte do pacote do Google Cloud Vision. Né? Sim. Então, assim, pode ser mais eficiente. Tá? Nessa Mas, parte, eu já trabalhei com um serviço de reconhecimento da Amazon, né? Que você manda a imagem, ela consegue te retornar tudo certinho, né? O que tem na imagem, as informações da imagem, né? Aí, bom, não sei, na minha opinião, eu teria que conversar com o James melhor para ver o que seria mais interessante, né? Eu estava falando do OpenCV e ele falou que seria mais interessante ver a parte manual, porque é um conhecimento a mais que vem, né? A biblioteca, você acaba aprendendo a biblioteca, né? É só parâmetro. Né? Chama e usa uma função dela. E com os algoritmos, você já tem um conhecimento mais geral, né? Você já sabe o que acontece por baixo dos panos, né? O desafio, Renan, é você cobrir todas as possibilidades. Eu acho que o mais interessante que você trabalha com isso, você sabe, e isso tem que estar no seu projeto, tá? Que é o processo que você tem que aplicar em uma imagem antes de tentar fazer o reconhecimento. Sim. Aí você vai aplicar filtro, vai tirar brilho, vai aplicar escala de cinza, né? E aí você pode até, no seu projeto, eu sei que você não gosta muito, você gosta de fazer, mas você pode medir, olha, eu tenho tantos % de acerto com essa calibragem. Se eu adotar essa calibragem, eu tenho tantos % de acerto, né? E aí você escolher qual que é o melhor. Tá? Mas, cara, nessa área, visão computacional, você tem muita coisa aí que dá para vocês fazerem. E é claro, e a integração também com outros softwares, né? Você tem uma biblioteca, que aí você, independente de qual software usa, você só consome a API e você devolve. Entendi. No caso, se a gente começar o projeto e vamos supor que não dê muito certo, tal. O projeto ele não precisa exatamente dar certo, né? Eu posso fazer uma análise sobre e dependendo do que acontecer, eu falo o porquê não deu certo. Pode, é possível sim. É possível, isso, né? Um projeto científico ele é assim. Entendi. É claro que a gente sempre tenta fazer ele dar certo, né? Dá certo. Tem coisas que não dá. Não, sim. Tá? O Renan, hoje você trabalha com alguma coisa que usa OCR ou é só interesse acadêmico? Não, no momento eu trabalho só com e-commerce mesmo. Ok. Entrevista de emprego, mas ninguém percebeu. Segue a vida. Beleza. Legal. Alguma coisa mais vocês queiram colocar? Não, a única coisa que, não sei se o senhor lembra do Tyrone, né? Lembro. Bom, a gente estudou junto, a gente trabalhou junto na mesma empresa, então eu tive um contato com o TCC dele, né? Então eu sei mais ou menos o processo que ele passou, os perrengues que ele passou. Acho que mas o Tyrone,
é teimoso, né? Eu falei, na primeira aula eu falei, Tairone, não vai não, porque é rápido, vai besta. Né? E o Tairone, ele quase foi reprovado porque o modelo que ele usou nas fotos era muito ruim, cara. Ele colocou foto dele. Onde já se viu? Né? Uma foto feia daquela. Sabe que Assustou o senhor. Mas beleza, gente. Obrigado, Renan. Obrigado, William. Obrigado, professor. Tá faltando... Valeu. Tá faltando Douglas Pérez. Novamente? Ô, Douglas, você estava ali. Por que faltou? Quem faltou, gente? Se eu tenho 10 pessoas aqui e só 3, 6... Ah, o Renan Brito. Desculpa aí, Renan. Você quer falar? Boa noite, professor. Boa noite. Peço desculpas a você. Você foi o elemento esquecido na minha lista. Eu olhei e não consegui te enxergar, cara. Então, eu fiz a matrícula sexta-feira, né? Então, eu tô entrando na primeira aula hoje, né? Abri o AVA e já me deparei com os vários... Teve a grata surpresa de começar comigo. Olha só que beleza. Sua vida não vai ser a mesma depois disso. Então, professor, eu tô com uma ideia de trazer um artigo, né, para estar explicando referente à nova LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. No caso, seria de eu conseguir adequar as empresas, né, tipo uma forma de consultoria e melhorar, criar processos, explicar para as empresas como que ela se adequa, né? Porque como ela foi aprovada agora em agosto, né, de 2020, então seria mais um artigo científico para estar explicando, fixando mais a lei. Não sei se isso é viável para a ideia de TCC. Sim, sim. Né? Mas eu acho que é um assunto bem bacana que dá para a gente colher muita informação e fazer as empresas se adequarem, né? Porque... Então, Renan, é assim, tá? Até porque você tem poucas pessoas, profissionais mesmo de TI, que eles estão atentos a isso. Só que, sendo engenharia, você precisa puxar isso um pouco para a engenharia, né? Por exemplo, um cara que eu sei que ele está preocupado com LGPD, porque também faz parte da área dele, é o Mike. Porque tem a ver com segurança, tem a ver com vazamento de informações. Então, se você pegar esses conceitos, pegar esse artigo que você quer montar, que vai falar sobre LGPD, os seus impactos na área de tecnologia, ou seus impactos na área de segurança de dados, e você puxar uma perninha disso junto com o Mike, que aí você aplica um pouco de engenharia, senão ele fica só conceitual. E aí, a gente já conversou entre os professores, e pode ser que eles não aceitem, que um projeto de TCC, ele precisa ter uma aplicação, né? Ele precisa engenhar. Né? A gente está muito próximos a software embarcado, por exemplo. Né? Então, a gente engenharia com software embarcado. Ou engenharia que tenha software, né, de controle, de monitoramentos, com sensores. Então, assim, só LGPD, eu acho, mas você pode montar a proposta e eu levo para os demais professores avaliar. Só LGPD eu acho que fica um pouco fora, está faltando você aplicar engenharia, porque o seu curso é engenharia da computação. Né? Se fosse direito, aí faria todo sentido, que é textual para direcionar as empresas a se organizarem. Mas no seu caso tem que ter tecnologia. Então, acho difícil você não passar pela engenharia, quer seja engenharia de software, quer seja uma engenharia com o desenvolvimento de dispositivos, de sensores, de monitoramento. Se você fizer a correlação entre aquilo que a engenharia pode gerar e os impactos que isso tem, começa a fazer sentido. Mas tem que ter alguma coisa técnica aí no meio.
Você me entendeu? Entendi, professor. Então, como eu vou dar uma pesquisada mais profunda sobre isso, aí a gente volta a se conversar. Maravilha. É importante isso, e essa fase da pesquisa, ela é para isso mesmo, tá? Então, assim, nossa, o Chicão reprovou minha ideia. Não é isso. Estou colocando você lá no cantinho para pensar, para a gente ser mais assertivo. E aí, bate um papo com o Mike, né? Bate um papo com o Alê, talvez tenha alguma coisa que ele já esteja olhando de LGPD. São dois caras que podem te ajudar a abrir um pouco a mente onde você consegue aplicar na engenharia. Tá? Tem um artigo recente, inclusive hoje compartilharam de novo no LinkedIn, né? O volume de violação que tem de segurança mesmo, revelando dados sigilosos. Então isso está bem grave e vai rolar uma grana assim bem alta por conta dessas multas que vão surgir. Ok? Ok, professor. Então, vou trocar uma ideia com eles. Isso, conversa assim. Aí a semana que vem a gente volta a falar, tá? Mas seja bem-vindo e desculpa te assustar, cara. Você caiu assim, pá, né? Mas a coisa é assim. Professor, então, esse questionário eu respondo depois? Responde. Não! Você já responde hoje, a gente vai ter uma prévia das suas ideias, e ela amadurece. Né? Aí, no projeto, a gente vai complementando. Hoje, né, alguns já devem ter começado a responder, é um por grupo só, tá? Um dos elementos, dos integrantes do grupo responde, só que vocês vão ter que conversar entre si, né, para poder chegar num consenso. Só que esse material, ele é para provocar a reflexão de vocês, para vocês começarem a pesquisar. O grande ponto e a grande pergunta que vocês fazem é, tá, por onde eu começo? Vocês começam pensando no assunto que vocês resolveram. Quais são os impactos, quais são as áreas que vocês precisam explorar um pouco mais para poder fazer o trabalho. Então, sim, você vai deixar em modo rascunho ali, Renan, e aí com essas informações, você vai seguir adiante e conversar com os professores. E aí pode ser que você volte e complemente, né, na segunda entrega. Ok? Positivo. Obrigado, professor. Valeu por nada. Bom, gente, 22h08, nós temos 32 minutos até o fim da aula. O que vocês têm que fazer? Agora sim, ir lá para o AVA e responder àquela atividade que está aberta para vocês. Tá? Quem são vocês, quem que é o grupo, quem orienta, quais são algumas datas já, quais são os assuntos. Isso me ajuda a direcionar a conversa na semana que vem com vocês. Eu, de qualquer maneira, como eu já disse, eu sempre estou aqui com vocês. Até o final da aula, o link vai estar aberto e eu vou estar aqui na sala. Surgiu alguma dúvida, quer conversar? Ou conversamos aqui, ou, Chicão, precisamos falar com você, só nosso grupo. Eu deixo esse link aberto, abro um novo para vocês e a gente conversa na sala do lado. Tá? A gente vai para a cozinha ali e conversa. Tá? Se não, né? Chicão, já respondemos, e aí? Cara, aí ou vocês vão começar a pesquisa, que vocês têm aula depois mesmo, ou vocês vão organizar melhor os trabalhos dessa semana, dividir as tarefas, tá? Mas de elemento novo, eu não tenho nada mais a acrescentar no dia de hoje, tá? Eu só espero receber esse formulário de vocês, tá bom? Vou estar aqui, precisando é só me chamar. Beleza, professor, valeu. Valeu, obrigado, Carlos. Professor, obrigado. Valeu, Renan.